A expectativa estava no ar. Todas as profecias apontavam para a chegada do Messias. Em sua imaginação, os judeus já antecipavam um futuro glorioso, mas... Em vez de um rei, eles viram um simples carpinteiro. Em vez de um revolucionário, alguém que dizia: bem-aventurado os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Até parece que eles não leram Isaías. O que de fato fez com que os judeus rejeitassem Jesus de Nazaré como Messias. É isso que a gente vai ver na lição desta semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E o nosso abraço dessa semana vai para a base Mais Que Amigos, Friends, da Igreja de Parada 15 de Novembro, de Itaquera, da cidade de São Paulo. Base 2000 da cidade de Confresa, Mato Grosso. Base Moriá da cidade de Porto Feliz, São Paulo. Para a classe de 24 adolescentes da cidade de Formosa, Goiás. Para as bases de adolescentes da cidade de Brasil Novo, Pará. Base I9 Life Team Ungido da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vamos lembrar de se inscrever aqui no canal. Vai ajudar muita gente. Clique nesse botão escrito inscrever-se aqui embaixo. Se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, assistir em primeira mão a estreia do vídeo. E é muito bom ter você com a gente. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. E agora, vamos para o vídeo. O tema da lição desta semana é o servo-herói. Parecem dois conceitos divergentes, mas na verdade eles são convergentes. O plano de Deus era abençoar todo o mundo por meio de Israel. Era um cumprimento da promessa feita a Abraão. Quando os israelitas voltaram do exílio babilônico, eles estavam muito dispostos a serem essa bênção para o mundo. O tempo que eles passaram lá pode até ter parecido um castigo, mas na verdade foi o remédio que Deus usou para curar o povo da idolatria. Por um tempo as coisas funcionaram bem, mas uma fatal falta de visão fez com que eles se tornassem egoístas e guardassem para si a bênção que deveria, na verdade, servir de cura e vida para as multidões. Em todos os tempos, Deus levantou mensageiros para fazer o seu povo se voltar para os planos divinos. Malaquias foi um desses profetas que apelou fortemente para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Só que o povo se fazia de desentendido. Quando Malaquias falava, voltem para Deus, eles falavam, voltar? Mas para quê? A gente nem está longe dele. E ele então falava, vocês estão roubando a Deus. E eles, mas no quê? O profeta respondia, nos dízimos e nas ofertas. E eles então simplesmente ignoravam e fingiam que nada estava acontecendo. Por meio de mensagens como essas de Malaquias, o povo finalmente entendeu que a verdadeira prosperidade depende de obedecer à lei de Deus. Mas para muitos, a obediência não era um fruto da fé. Seus motivos eram egoístas. Eles prestavam culto apenas da boca para fora. Seu verdadeiro interesse era conquistar a grandeza nacional. E assim, o povo escolhido para ser a luz do mundo acabou se fechando, se distanciando do mundo com a desculpa de que estavam se protegendo da idolatria. Eles sempre estavam distorcendo as coisas que Deus falava. Quando eles se misturaram, em vez de influenciar, eles foram influenciados. Quando eles se separaram, eles se tornaram arrogantes e egoístas. À medida que o tempo passava, os judeus foram cada vez mais se distanciando de Deus. Assim, os rituais, as cerimônias do templo foram perdendo seu sentido. Não contentes com as exigências de Deus, eles resolveram criar suas próprias exigências. Quanto mais se distanciavam de Deus, mais regras, mais formalismo eles criavam. E foi por causa disso que eles não conseguiram entender a verdadeira missão do prometido Messias. Eles aguardavam um herói nacional. Mas as profecias de Isaías anunciavam alguém bem diferente. Antes de se tornar um herói, Jesus viria como um servo. Mas então, qual seria a verdadeira missão desse século? Veja como Isaías descreveu. Vejam, meu século que eu fortaleço. Ele é meu escolhido que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito. Ele trará justiça às nações. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados.
não vacilará nem desanimará, enquanto não fizer justiça, prevalecer em toda a terra. Até mesmo terras distantes, do outro lado do mar, aguardarão as suas instruções. Infelizmente, o orgulho e as falsas ideias impediram os judeus de analisarem de forma honesta e sincera as provas que revelavam Jesus como Messias. E é interessante porque na seção Flash, a gente vê aqui na lição dizendo o seguinte: por mais de 1000 anos, o povo judeu tinha esperado a vinda do Salvador prometido. Seu nome era o tema central de cânticos e profecias, de rituais do templo e de orações em família. No entanto, quando ele veio, não o reconheceram. Nem a aparência, nem as atitudes de Jesus se encaixavam no perfil que os judeus tinham idealizado do Messias. Veja aqui no capítulo 53 de Isaías. Eu vou ler apenas um trecho, mas eu convido você a ler o capítulo inteiro depois sozinho. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. O apóstolo João disse que o Filho de Deus veio para os seus e os seus não o receberam. Esse é o perigo de às vezes criarmos um Jesus que é como nós queremos, que se encaixa nas nossas expectativas, e não o Jesus que nós precisamos, o Jesus que as Escrituras descrevem como aquele que precisa operar uma obra profunda no nosso coração. Jesus queria muito que o povo entendesse a verdadeira missão do Messias, mas também era muito importante que o povo compreendesse a responsabilidade que eles tinham como povo de Deus e guardiões da verdade. E foi por isso que Jesus contou uma história que também fazia referência a uma profecia de Isaías. Bem perto de onde Jesus estava, naquela época, à entrada do templo, havia uma escultura de uma vinha de ouro e prata. A vinha era uma representação, um símbolo nacional de Israel, e eles tinham muito orgulho disso. Mas a história que Jesus contou deixaria as pessoas que ali estavam envergonhadas e não orgulhosas. Preste atenção como ele contou essa história. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então, o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Será que deu para entender ou precisava desenhar? Jesus então olhou diretamente para os líderes que ali estavam e fez uma pergunta: quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Mal eles perceberam, eles já tinham respondido: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Quando eles se deram conta, eles perceberam que estavam dando a própria sentença. Aquela era a condenação para eles mesmos. Deus estava lendo, Jesus estava lendo os segredos do coração deles. Eles já estavam, na verdade, tramando naquela ocasião a morte de Jesus. Infelizmente, a nação judaica decidiu que não receberia Jesus de Nazaré como Messias. Mas os planos de Deus não seriam frustrados por causa de uma falha de Israel. Aquilo que Deus planejou realizar em favor do mundo por meio de Israel, a nação escolhida, ele finalmente cumprirá por meio de sua igreja. Ele entregou sua vinha a outros lavradores, que fielmente dão os seus frutos. Essas testemunhas do Senhor são o Israel espiritual, e Deus cumprirá em sua vida todas as promessas da aliança feita a seu povo antigo. Hoje, nós somos esse Israel espiritual, e Deus tem nos dado o privilégio de participarmos da missão que é dele, de salvar o mundo, mas ele nos dá essa oportunidade. O que a gente vai responder? Vamos ser esse Israel espiritual e assumir essa missão, esse privilégio que Deus tem nos dado. Na primeira vinda de Jesus, Satanás fez de tudo para que as pessoas não o reconhecessem como Filho de Deus. E ele está fazendo a mesma coisa hoje. E o que será que Deus espera de nós? Qual é a nossa responsabilidade?
O Senhor espera que sua igreja tome uma atitude como nunca antes. Aqueles a quem Cristo libertou por meio do conhecimento da preciosa verdade devem testemunhar daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Eles devem compartilhar com todos os povos as bênçãos que receberam de uma maneira tão generosa. Cada discípulo deve transmitir vida, coragem e verdadeira cura. Quando Jesus esteve aqui, ele deixou muito claro qual era a sua obra: libertar as pessoas da opressão do pecado. Hoje, muitos ainda sofrem porque estão presos pelas garras do inimigo, pelas garras do pecado. O que nós devemos fazer? Imitar o exemplo de Cristo. Por todos os lados encontramos necessitados e oprimidos. Somos chamados a levar auxílio a fim de aliviar as dificuldades da vida e o sofrimento. Se Cristo está habitando em nós, nosso coração estará cheio da compaixão divina. Há muitas pessoas sem esperança. Devolva a luz do sol a elas. Muitas perderam a coragem. Ore com elas. Leia para elas a palavra de Deus. Há muitas pessoas que sofrem de doenças espirituais que nenhum médico pode curar. Leve-as a Jesus.